eliminam os fortes, dão tantas chances quanto as necessárias. Aonde está a sua força? Quando aqueles que convivem com você erraram mais uma vez numa coisa que você considera tão básica. Ele fez a oração dos sábios, o silêncio. E o silêncio gerou um choque de lucidez naqueles linchadores que estavam presos pelas janelas que eles não conseguiam enxergar mais nada. Aquela mulher tinha que ser eliminada da face da terra. Ela não tinha sonhos, história, lágrimas. Não passou por percalços. Não foi abandonada pelos seus pais. Não foi ferida. Não passou por fome, desespero. Ela adulterou e o seu ato era o que importava. E até hoje, esses princípios norteiam a sociedade. Julgamos, através da televisão, jornais, dos diálogos, as pessoas com uma facilidade muito grande, sem saber o que está por detrás da cortina dos comportamentos. Uma pessoa que é líder de si mesmo enxerga aquilo que a imagem nunca revelou, penetra nos meandros da historicidade. Bom, o choque de lucidez do silêncio diminui a temperatura daqueles homens. E eles ficaram pasmados. No segundo momento, inquiriram dele novamente o julgamento. Ele levantou-se então, olhou nos olhos dele, teve a coragem de dizer: ok, assassine não, mas antes, mudem a base do julgamento. Olhem para a sua história, procurem a si mesmo, procurem o mais importante de todos os endereços. O único que pode dar dignidade a um ser humano, o único que pode tranquilizá-lo e torná-lo, na essência, um ser responsável, consciente, livre. Em outras palavras, quem não tem pecados, atire a primeira pedra. A visão psicológica desta passagem é fundamental. Por visitarem, pelo menos brevemente, o endereço na sua psique, eles começaram a entender que entre eles, religiosos, moralistas e aquela mulher pecadora, a distância era muito pequena. Consequentemente, eles saíram de cena. E chegou a vez do mestre dos mestres olhar para aquela mulher e levá-la a ser líder de si mesma. Ele disse: mulher, aonde estão seus acusadores? Parece uma pergunta banal, mas as coisas mais importantes são mais óbvias, mesmo na ciência. Os achados mais importantes são tão óbvios. No começo, todos reclamam, acham loucura, absurdo. No segundo ou terceiro momento, aquilo se torna tão óbvio, tão aceitável. Como é que as pessoas não viam antes? Ele perguntou: aonde estão seus acusadores? Por que ele fez essa pergunta? Aqueles homens já tinham saído de cena, era desnecessário o questionamento, mas ele não quis apontar os erros dela. Ele era delicado, generoso. Ele nunca expunha publicamente os erros de ninguém, enquanto nós temos uma facilidade muito grande de expor publicamente as pessoas, mesmo sutilmente. Muitos pais não sabem que violam a intimidade dos seus filhos quando os expõem publicamente. Muitos professores não sabem que causam traumas nos seus alunos quando os ridicularizam na frente dos outros. Ele delicadamente levou-a a fazer uma visita nas entranhas da sua psique. E ela disse: eles se foram. Então ele falou: vai, você não me deve nada.
reconstrua sua história. Diferente dos políticos da atualidade, pelo menos da grande maioria deles, ele não teve a necessidade neurótica de que ela gravitasse na sua órbita. Ele não usou o seu poder para controlá-la, dominá-la. E quantas vezes nós usamos? Uma pessoa madura dá liberdade para as pessoas segui-la ou rejeitá-la, amá-la ou abandoná-la. Uma pessoa madura não controla, estimula a consciência crítica, a capacidade de escolher os outros. Uma pessoa que é líder de si mesmo estimula os outros a liderar, a ser autores ou autoras da sua própria história. Ele despediu aquela mulher vale, mas ela nunca mais foi, porque encontrou a verdadeira base que fundamenta a liberdade, o amor. E ao segui-lo por onde ele passou, pelos vales, pelas montanhas, pelos aplausos e pelas vagas, nos momentos de glória e de vexame. E ela estava lá, quando ele tremulava numa cruz, em vergonha e dor. Provavelmente essa mulher era Maria Madalena.